Voltamos, a gente uhul! Agora tá gravando à tarde, porque ontem a gente não conseguiu gravar à noite, agora a gente tá gravando à tarde. Yes! Pois é. Energia, povo. Eu tô todo suado aqui porque nosso estúdio não tem ar. E não tem ar, o nosso apartamento não tem ar direito. Mas tudo bem, vamos nessa, vamos gravar. Fazer coisa direito vai ser legal. Vamos falar sobre a imaginação da criança. Uma coisa meio viagem. Pensamento mágico da criança. Pensamento mágico da criança. A magia da infância. Legal, né? Porque as crianças, essa é a graça delas. Porque elas não têm muitas coisas, elas não sabem fazer muita coisa. Então, a graça delas. Elas fazem muitas coisas. É a imaginação, você entende? Elas servem pro futuro, porque elas não ficam construindo prédio, não ficam fazendo coisas muito... Mas o pensamento é uma fase, né? É um período também, né? Da infância, né? O que você lembra da infância? Você lembra de você brincando na infância? Eu tenho a minha primeira lembrança, eu falava com as outras crianças. Mesmo sem falar, no berço, eu lembro de olhar pros adultos pra cima, assim, eu tava no berço. E eu continuava falando com as crianças ao meu redor. É mesmo? Eu tinha comunicação com as crianças. Então, uma coisa meio de outras vidas, eu acho. Eu ainda não tinha conectado bebê, das outras nem vidas. Lembra, assim, são lembranças... meio misturadas. São lembranças encobridoras, são lembranças que não são integralmente verdadeiras. São lembranças imaginadas. Exato. Mas que eu falava. Né? Porque não, é possível dessa lembrança, né? Mas e de brincadeira? Eu lembro de umas brincadeiras que eram muito mágicas. Você não... Depois você cresce e você perde totalmente isso. Aquela coisa com o carrinho... Forte Apache da minha época. Como era o nome do... Forte Apache é tipo índio os indinhos, que se tinha. Mas aquilo lá era mágico, aquilo lá era incrivelmente verdadeiro. Você não... Eu não consigo fazer isso hoje, né? Você consegue fazer hoje? Você pegar aquelas brincadeiras que você tinha, se fazer igual? Né? É porque é um período. É uma coisa meio estranha, porque se você entrar no videogame, você tá no videogame, entendeu? Então é mais ou menos você consegue fugir um pouco da realidade. Não. Tipo, quando você tá no cinema, você fica só no cinema? Sim. Mas a gente perde aquela magia do pensamento onde tudo é possível, né? Que você cria, você simboliza, né? A minha caneta vira um boneco. Né? O meu óculos pode virar um monstro terrível. É verdade. Que vai atacar a minha caneta, que é um boneco, né? O casaco à noite, quando você tá no quarto. Mas você sabe, vê assim, um monstro, assim, você não consegue dormir por causa Você sabe que a coisa mais incrível, eu acho que quem mais captou isso do pensamento da criança foi o Walt Disney, né? O Walt Disney é incrível. Você pega os desenhos do Walt Disney, você vê ali no desenho do Walt Disney duas coisas que são fundamentais no pensamento da criança. Uma delas é o animismo. Tudo tem vida. Tudo tem vida. Isso é interessantíssimo. Muito. Né? Tudo é que nem os bonecos. Exato. Os bonecos têm vida, né? O castiçal. Pega até o Toy Story. O Toy Story é uma brincadeira em cima disso, né? É exatamente isso. Tudo tem vida. A batata tem vida. O castiçal tem vida. A grama tem vida. A grama tem vida, as formigas falam. Todo mundo fala. É a magia do pensamento da criança. Uma das características assim que o Piaget, que foi um indivíduo que discutiu todo o processo de evolução do pensamento da criança, por volta de 2 anos até 7, 8 anos, que é esse grande período da infância, uma das grandes características é o animismo, né? É assim, tudo tem vida. Nosso abajur tem vida, você chega lá, você fala com a cadeira tem vida. Isso é muito interessante. É interessante, né, porque as fábulas que a gente ouve quando criança, assim, fábulas milenares, assim, geralmente são animais falantes, não são pessoas. Olha, é tipo a cigarra e a formiga, exato, tipo uma raposa que fala. Exato. Você pega uma coisa, um autor que eu acho incrível, o do Pequeno Príncipe, como o nome, o Anthony de Saint-Exupéry. Tem nome em francês. É Anthony de Saint-Exupéry, né? Se é isso a pronúncia, não sei se é essa a pronúncia. Mas ele tem uma frase no livro que ele escreve que ele é assim. Ele fez um desenho e ele mostrava para as pessoas, né? Esse desenho te dá medo? Aí o adulto respondia assim: não, por que um chapéu vai me dar medo? Mas ele pensa, a criança pensa e para. Mas não é um chapéu, é uma jiboia que engoliu um elefante. Um elefante, exato.
Aí a criança resolve desenhar o interior da jiboia. Ele fala, bom, o adulto eu acho que eu vou ter que desenhar aqui o interior da jiboia para ele se dar conta do que é, né? A diferença do pensamento do adulto e talvez a grande perda da nossa vida, eu acho assim, da infância para a passagem da vida adulta, a gente vira hipotético dedutivo, né? Você perde a flexibilidade e vira tudo meio cálculo, né? Porque exato, você já tem mais conhecimento do mundo exterior, então você perde um pouco essa noção maluca, meio hipótese, mágica. a tentativa de explicar, né, de forma racional, de uma forma dedutiva aquilo lá, coisa que a criança não tem de jeito nenhum. Tanto que é um barato você brincar com a criança. Porque ela não tem bagagem, intelectual também, né? Não, é uma questão de desenvolvimento. Noção, eu acho. Não, é de desenvolvimento. Mas do cérebro, que o cérebro tá crescendo, então ele tá meio maluco. Toda criança. É empírico, né? A gente não sabe claramente. Você aprende a filosofia. Né? Não, todo mundo vive a mesma coisa, né? Então, mas você meio que vai aprofundando na cultura que você tá, né? Então certamente. Você perde. Já que a gente tá nessa cultura mais científica. Mas se você nascesse, tipo, na tribo indígena, você continua acreditando nas coisas da tribo indígena. Né? Se você tiver uma visão... A ciência é uma religião também. Que não seja psicológico, mas que seja pautado na antropologia, por exemplo, você pegar o Levi-Strauss, que estudou tanto aí tribos e estudou tanto essa questão antropológica, você pegar grupos muito primitivos, eles mantêm o pensamento mágico. Se você não tem o conhecimento que a ciência tem... Tem deuses, animais, história, né? Os ventos, e o ar, e os elementais. O animismo é uma característica. É o animismo total. Você sabe uma outra característica que eu acho muito legal? É o artificialismo. É assim, tudo foi feito pelo ser humano. Quem é que colocou as nuvens no céu? Ô pai, quem que pôs as nuvens no céu? Sei. Né? O que você fala pra criança? O ciclo da água. Explica aí, exato. Quem pôs as nuvens? Quem é que colocou as nuvens no céu? Pois é. Como é que sustenta o algodão céu? Doce. Sabe a história? Exato. Sabe a história? Lembra a história do ratinho? Tinha uma história dessa, eu nem me lembro a história direito. Eu sei que ele olhava muito de baixo, ele viu um mastro, né? Muito alto. Sabe aquelas fotos que tem uma continuidade? Então, aquele mastro tá segurando o céu. Se você cortar aquele mastro, o céu vai cair na sua cabeça. É tipo uma lona de circo. Né? É muito legal. É muito legal, né? É uma forma de se pensar que você só vai viver isso na infância. Depois você perde totalmente. Mas tem um pouco mais natural, um pensamento mais natural, né? Que você pega, por exemplo, o terraplanismo aí, sabe que a gente tava vendo? É quase mágico, né? É mágico também. É exatamente. O céu é uma tenda. Exato. A ideia é uma cúpula. É o mais fácil, né? Você olha, vai lá. Céu é uma tenda, a gente não dá a volta. Exatamente, é uma cúpula. Mas e durante você pegar né? historicamente, a gente vive isso e muita gente, há muitos dados na história que mostram até a gente ter sido extremamente manipulado pela ideia de um pensamento que é mágico, né? De coisas que efetivamente não existiriam. O pensamento é totalmente diferente. Até a questão de memória, tipo, jogar jogo da memória com criança, você perde todas as vezes, porque ela é uma expert em jogo da memória. Mas isso é cognitivo, daí. Aí é de capacidade de não memória mesmo, né? É que nem um computador que não tem nada nele ainda e você consegue colocar qualquer coisa rápido, né? É a grande questão da inteligência artificial também, a capacidade de você abstrair. Computador é tudo ou nada, ele não abstrai. Por enquanto. Por enquanto. Eu também acho que é por enquanto. Mas ele não abstrai. É tudo ou nada, é 1 ou 0, é 1 ou 0. É 1 ou 0. Né? Você viu os computadores quânticos, que é 1 e 0 ao mesmo tempo? Porque eles colocam os elétrons ao mesmo os elétrons que no spin. É uma maluquice. É assim que que os computadores vão aprender a pensar. Vão tomar o mundo. Vai ser computadores assim que eles vão controlar tudo. Porque o 1 e o 0 binário vai ser ao mesmo tempo, entendeu? Então ele vai ver todas as possibilidades ao mesmo tempo. Talvez comece a abstrair. Porque eu acho que a abstração é o grande sinal da capacidade humana da criatividade. É fundamental para a criança brincar. Você sabe que isso começa depois de uns 2 anos e tem tudo a ver com a linguagem. Sim. A fala é simbólico. Quando você pensa em casa, você pensa em quê?
Você pensa na casinha que você desenhava, que tem uma lareirinha que sai uma fumacinha, um sol. Eu posso pensar na estrutura física aquela da minha coisa casa da infância. Mundo das ideias. É a casa do mundo das ideias, que ela não existe, é uma casa ideal na sua cabeça. Ou você pode pensar na casa como lar, as pessoas, as coisas. Isso é tão interessante porque ela aparece na forma, na linguagem, claramente, porque a fala é um ato simbólico. Você só vai falar se você simboliza. Se você consegue pegar a minha caneta, olhar e dizer que aquilo não pode não ser só uma caneta, né? Eu vou dar um exemplo. Você já viu aqueles revólverzinhos que é um isqueiro? Que é um isqueiro, você já viu isso? Não. São uns revólverzinhos de brinquedo que você dá uma arminhazinha, então você aperta, acende um fogo, é um isqueiro. Tá. Né? Nem tudo que você vê, né? Necessariamente, você nunca viu, mas existe. Propriamente é assim, desde que você tenha a capacidade de simbolizar. Tem muito a ver com a capacidade de criação também. Senão, o ser humano não cria nada. A matemática abstrai demais, né? A grande capacidade, eu acho, do matemática é a capacidade de abstrair, né? Sim. Eu acho que o mundo simbólico... Mais ou menos. Você pode não estudar nada de matemática e ter muita abstração. Exato. Com certeza. Porque então, é algo do desenvolvimento. Mas eu acho que a grande questão do ensino da matemática, por exemplo, para a infância é exatamente o exercício da capacidade de abstração a partir de técnicas que são lógicas. Completamente não concreta. Exato. Né? Porque é 100%... Porque o bonito da matemática, eu acho que quando chega a isso, né? Quando você consegue olhar e ir além, né? Porque o 2 não é, tipo... É o que existe entre duas coisas. Por exemplo, tem 2 vasos e 2 cadeiras e 2 casas. O que tem de comum entre esses 2 grupos é o 2. É o 2. E é assim que você sabe que existe o 2. Mas ele não existe sozinho. Exatamente. Né? Mas a gente utiliza ele como se ele existisse sozinho. Né? E o mais maluco é que a gente brincando com ele sozinho, com outros números sozinhos, eles funcionam na lógica interna. Por isso que tem toda aquela coisa lá de que o mundo é feito de números, né? Tem gente que encontra razões numéricas pra tudo, do Pitágoras. Tem muitos, né? Tem um teoremas que passam por isso, né? Que os números se repetem, inclusive na natureza, né? Nossa, me fugiu o nome. Sim, o número de ouro e o pi. Sim. Euler. São números irracionais que fazem sentido e por algum motivo eles estão na natureza demais, né? Exatamente. O Pareto também. Exatamente. É uma coisa meio que aparece e repete, né? Na natureza. O 80-20, né? Mas é uma coisa porque meio até mágica. então, olha só, se você pensa criança antes, você falou de bebê, né? Se você pensa criança de 1 ano, 8 meses, bom, ela não fala. Ela não abstrai. Ainda claramente, a gente não sabe direito o que passa porque não tem linguagem, mas o que ela faz? Ela não brinca de fazer de conta. Qual que é a grande expressão do pensamento mágico da criança? Fazer de conta. Fazer de conta. Brincar literalmente, de fazer de o conta. Verbo de brincar quer dizer isso. Fazer de conta. Né? Até 1 ano de idade, você vai ver a criança, ela não faz de conta. Ela joga a bolinha, vai lá, pega a bolinha. Ela joga a bolinha, vai lá, pega a bolinha. Tipo um cachorro. Não, tem esse conceito. Mas é meio isso, né? É um pouco. Mas os cachorros brincam também, que a gente falou no podcast, um dos primeiros que a gente fez. Sim. Que os cachorros são animais que brincam também. Então é uma coisa meio mamífero, né? Agora, o cérebro mamífero. Travou o áudio. Aquilo... Então, os cachorros brincam, ninguém é criança, ninguém a gente volta. tá falando disso. Porque, e é muito interessante, porque até então, olha só, ela lá, joga a bolinha, vai buscar a bolinha, joga a bolinha, vai jogar a bolinha. São jogos, né? São jogos de quê? São jogos de exercício. Mas ali... Tipo, ficar olhando pra própria mão. A criança aprende, olha isso que interessante, ela aprende noções de espaço, noções de tempo. Porque a gente tem que aprender tudo mesmo, do comecinho, né? Até se mexer. Exato. Pra saber, aqui mexe a mão direita, aqui mexe a mão esquerda. Aí você vai para uma atividade de jogo simbólico, né? Que mais? Pega-pega. Que é o que a gente tá falando, é a magia. Esconde-esconde e outras. Brincar com bonecos, brincar as meninas com as bonecas e tal. E olha só como uma coisa é interessante, por exemplo, na prática. Muitas crianças, você vai tentar jogar um jogo com regra, né? Só que a criança tem 6 anos de idade. Ela não está em idade para jogos com regra. Então ela altera a regra inteira.
dentro da coisa simbólica dela. Muitos pais, às vezes, querem até punir a criança, porque acham que a criança está roubando. Não, você não pode roubar, você não pode mudar a regra. Ela não entende que a regra ela nem é está imutável, em fase né? de desenvolvimento para isso. Ela não entende esse contrato social. Entre isso as vai pessoas. acontecer, depois. Depois, mais no pré, né? Uma Depois de coisa 8 que você anos de idade. porque você deixa as crianças 7 brincando anos, depois, sozinhas, elas não conseguem brincar, se organizar sozinhas Exato. numa organização que faz Então, sentido. mas se você não entende Num disso, jogo pontual que você ganha, né? Perde. porque são regras. Jogos com regras, a gente vai fazer isso depois de 7 anos de idade. Então a criança querer alterar a regra lá com 5, 6 anos de idade faz parte do desenvolvimento da criança. Não adianta você querer mostrar aqui que é assim, tem que ser assim. A criança tá roubando, tem que ensinar questões morais, éticas e tal. Não, faz parte do desenvolvimento da criança. Uhum. E é muito interessante, porque isso também vem acompanhado na fase. Você observa isso no padrão de desenho, né? O desenho tem uma característica simbólica. Até se você pegar abaixo de 4 anos... É arte moderna, né? Antes dos 4 anos. Só rabisco. Famosa rabiscagem, né? Aí a gente começa a desenhar as bolinhas, né? Já viu? Você podia mostrar os desenhos, porque eu tenho desenho disso. Exatamente. É uma bola. Eu ainda desenho assim, eu não passei dessa olha, fase. isso que é interessante também. Eu quero te falar disso. Eu nunca aprendi a melhorar meus desenhos. Da evolução do desenho. Porque depois desse, você vai para a grande fase do desenho, que é a famosa casinha, as nuvens, né? Sei. Mas esse As desenho, ele não é ainda, ele já começa, quando você consegue criar uma representação, você consegue ter uma atividade simbólica. Só que olha só, você de forma geral só representa aquilo que você tem dentro de você. Por isso que o desenho é tão usado na infância como método de avaliação. O terapêutico, né? Pra saber o que aconteceu com a criança, essas coisas. Exato, porque você pode usar de forma simbólica. Se ela desenha a casa, quem que mora nessa casa? Você gosta de morar aí, você quer tirar alguém da casa, você quer colocar alguém na casa, né? Você pode fazer a criança abstrair em cima daquilo tudo. Agora, você pegar o desenho da criança, você vai ver coisas que são fundamentais. Ela não desenha em 3 dimensões, são 2. A transparência no desenho, né? Você já viu desenho de criança? É tudo transparente. A parede tá lá, você vê a televisãozinha dentro da casa, os móveis. E ele não é proporcional. É só o contorno, né? Não tem o preenchimento. Não é proporcional também. Porque a flor pode estar do tamanho da casa, né? São conceitos muito difíceis de se entender, né? O do 3D, assim. Exato. Muito complexo. E olha só, e aí entra a parte interessante. Você falou assim, não só essa, mas você diz assim, eu não passei da garatuja, né? Que é essa coisa do desenhinho lá, muito de simplesinho. batata de palito. A maioria das pessoas não vai passar desse desenho da casinha, do desenho simbólico, pro desenho, para aquilo que a gente chama de um realismo visual. Você desenha claramente como você a arte viu. morta, que você vê, desenha a planta, desenha uma fruta. Não, do jeito claro. Pega a sombra, como você vê. Tirar uma foto, né? Exato. A parte da foto é muito difícil. O máximo muito difícil. que eu não consigo, não tenho noção nenhuma de dimensão. O máximo que eu sei desenhar é um cubo. Dadinho, um cubo, porque é aprendido. A gente aprende. A gente sabe o processo. Exato. Você faz o quadrado, daí você puxa pro lado, né? E junta. Você pode aprender, mas você vê, é tão interessante que o desenho da criança ele é muito eloquente. Mas você bate o olho no desenho, você consegue ter uma ideia até da faixa etária da criança, né? Se alguém vê o meu desenho atual, vai achar que eu tenho 7 anos. Claro, não é unicamente que pode maluco, usar, a minha mas memória você vê visual o meu também. é muito ruim também. Então tudo tem a ver com isso, entende? Certamente. Você já viu aquele também. eu acho que é uma pessoa que ele tem um certo nível de autismo na internet, que ele vê a imagem de eles colocaram no avião, um helicóptero dele sobrevoou uma cidade. Sim. E daí ele decorou a cidade e redesenhou ela inteira. Incrível, né? E tem casos de cegos. São memórias que visuais, conseguem desenhar em 3D. Uau, sabia não é disso. Incrível isso? Eu acho que passa muito por memória. Né? Acho que tem um caso. Sei. Mas depois eu procuro o nome do cara. É impressionante, é uma coisa impressionante. É por memória. A abstração do 3D, porque até eu que tenho noção, que eu tenho 2 olhos e funciona e dá certo, eu não tenho essa noção de abstração 3D direito. 2 olhos. Se você perde um olho, você não tem profundidade. Não, exatamente. Exatamente. Porque, olha, isso é muito rico. Eu acho que o desenho
a questão da capacidade simbólica, né? O fazer de conta, o jogo do fazer de conta, o animismo, o artificialismo. São coisas típicas do que você vai ver nessa faixa etária, que é o grande período da infância, 2 a 7 anos de idade, né? Pra que serve? Pra aprender, né? A ser humano. Tudo. Mas eu vou te falar pra você, brincar pra criança é a coisa mais séria que tem, né? Ela elabora tudo. Tudo aquilo que ela vive, talvez das grandes questões emocionais, são elaboradas na brincadeira. Você sabe que a gente treino para fazer fase adulta, né? Sim, é uma fase, são fases de desenvolvimento naturais, todo mundo passa. Mas quando a gente vai fazer uma avaliação então de criança, você não pode querer lidar de uma forma concreta, né? É por isso que a gente usa tanto objeto intermediário, né? Exato. Claro. É por isso que é muito bom você piscar de criança. Eu sou uma das poucas profissões que eu ganho dinheiro brincando o dia inteiro. Mas assim, você senta, eu vou dar objetos para ela brincar. Eu consigo avaliar a capacidade se ela é criativa ou se ela não é. A gente consegue, através da capacidade daquilo que ela faz, de simbolismo daquilo, tentar entender até questões de ordem emocional. Imagina a criança do monte de boneca, ela pega os bonecos, começa a agredir traumatizadas, começam a desenhar o próprio trauma, né? Sim, assim que exatamente. Você aprende mais ou menos o que está acontecendo, né? Sabe, a gente já citou A Vida é Bela do Benigni, né? Que, aliás, ele ganhou o Oscar, que era na Spoiler em 3, 2, 1. Aí o pai morre no final, né? Ele é morto. Mas ali é rico demais. Ele entra na brincadeira do filho e consegue fingir que eles estão no mundo positivo, exatamente. Né? E protege ele do trauma do momento da guerra. Histórico. É por isso que serve, eu acho, em grande parte, a brincadeira. Você, através da brincadeira, você consegue elaborar o mundo, a criança elaborar todas as questões, eu acho que são muito terríveis, que há no mundo, no dia a dia. Então, desconfie da criança que não brinca. Sei. A criança que não brinca... Socialmente ou não? Os não dois, brinca, né? A inibição, ela não brinca, você pode ter certeza que ali... Porque se ela brincar sozinha é uma coisa, se ela brincar com os outros brincar é outra, sozinha não é comum, mas mesmo brincar com os outros, mas brincar propriamente. Você imagina um menino de 7 anos, ele continua só jogando a bolinha, pegando a bolinha. No mínimo existe algo de ordem cognitiva, né? Entendi. Mas às vezes há inibições muito sérias do ponto de vista, também do ponto de vista emocional. É muito rico, né? Você entender ou trabalhar com as questões de desenvolvimento. Eu admiro muitos professores por conta disso. Eu acabo trabalhando muito com o patológico, mas o professor tem que ter esse conhecimento de uma forma muito aprofundada, né? Quais são as características? Você pega uma professora do pré e o professor da faculdade, são totalmente diferentes. São profissões totalmente diferentes. Você não pode começar aprendendo pré e mudar para a faculdade. Totalmente é difícil fazer isso. Exato. O método pedagógico é diferente. Totalmente. Então existe isso. Agora, e eu vou te falar da última característica, que é o egocentrismo. E tudo isso aparece no momento do desenvolvimento da criança, a partir geralmente de 1 ano e 8 meses, 2 anos, e vai até 7, 8 anos de idade. Mas o que é o egocentrismo? Não é o egoísmo, é assim, tudo que acontece no mundo é para ela, né? Ou por causa dela. O mundo gira ao redor dela. Em torno dela. Por isso que ela, quando ela traz para si as responsabilidades das coisas ruins que acontecem. Exatamente. Né? Né? E sofre com isso. Exatamente. Com a separação dos pais. Exatamente. É muito difícil. Que a culpa é dela. Claro. Ou com a separação, ou até a morte, às vezes. Falecimento de alguém. Ou desaparecimento, que é pior. Ela não teve nem possibilidade, não sabe nem direito o que é. Entendeu o que Puxa, é pra ela, é causa dela. O conceito ela de morte se vê. Surge que idade, mais ou menos? 7, 8 anos de idade. A morte como algo definitivo, né? Que não tem volta. Ela entende a morte antes disso como algo assim, vai e volta, pode voltar, né? Por isso que às vezes é até meio perigoso, você deve tomar cuidado, crianças muito pequenas, frente a situações de morte na família, com essa ideia de, vou também para ver minha mãe, mas depois volto, não, alguma coisa nesse sentido. Mas geralmente por volta de 8 anos de idade, aí 7, 8 anos de idade, você tem um conceito da morte como essa questão de ordem definitiva. O egocentrismo é uma outra grande característica desse período e a gente também tem que tomar um cuidado. É muito difícil a criança entender de questões que vão além dela, né? Falou, eu não tô me separando porque eu e a sua mãe a gente não está se relacionando mais bem. Não, de alguma forma nessa faixa etária ela não vai ter essa compreensão, é por ela. Você já assistiu? É uma falha dela, na verdade. O filme que chama Room?
Não. No quarto? No quarto assisti. de Jack. Assisti. Spoiler em 3, 2, Não tem problema, mas eu assisti. Mas ele fica preso no quarto junto com a mãe por um tempo, Eu porque lembro, ela tá sim, presa, sim. escrava do cara, não Sim, sei. sim, Coisa muito sim. tensa. E quando ele sai, ele consegue escapar, ele não entende o mundo exterior, né? Porque o mundo era o quarto, né? Por isso sim, que o sim, universo sim. se torna aquilo que existe, né? Claro, aquilo... Só. Ele não tem a percepção que existe mais do que ele, né? Essa crise existencial que a gente tem de que a gente não é nada, não existe ainda, porque a gente Existe. é tudo. Mas né, veja, criança? a gente vai, né? A magia vai até aquilo que não se pode... que você supõe que não exista, que você não pode só fazer, mas que de repente você descobre que é possível e que você não entende, É. né? E você vai tentar dar explicações dentro da sua lógica. Pode Que chegar podem aqui... ser explicações mágicas. mágicas, tanto que você pega não povos lógicas, antigos vão dar explicações que não são lógicas, né? Mas a gente a meio magia que é fundamental no evolui processo de como criação. sociedade também, porque a gente tem essa questão de... Essa lógica foi surgindo aos poucos, Claro. né? Como sociedade. Foi construída a partir de um método lá Então é como científico, se a gente né? passasse por momentos de crescimento como sociedade também. A gente passa por uma sociedade infantil, por uma mais velha, né? Dizem, tem um autor... É complexo não lembro falar quem, disso, que vai porque não dizer é pra os falar homens... que os índios não são tão desenvolvidos como nós, porque são inteligências diferentes, São inteligências né? diferentes. Então, Uma é só inteligência que ela é fluida. falar isso é uma coisa meio eurocêntrica. Não, mas é verdade, porque uma coisa é inteligência fluida. É do índio, é do matuto, é do indivíduo que nunca estudou. É a esperteza do truco, exato, é a esperteza da vida, exato. né? E não a inteligência de A outra decorar. é a inteligência cristalizada, que é a inteligência dada pela formação, né? Pela a escola. inteligência Google. Pela escola, exato. Que é pela algo bagagem treinado, do que você conhece, não exatamente. saber se movimentar no mundo, né, do jeito Exatamente. correto, nas Não é aquele habilidades indivíduo reais. que nunca foi para a escola, que olha para o céu e diz assim, hoje vai chover, viu? Né? Que é aquela inteligência do matuto de beira do rio, que de forma muito empírica tem clareza de quando vai chover e quando não vai chover, e não precisa de estudo nenhum do ponto de vista porque de ele tá climatologia. ali, né? Porque, Pois é. porque essa coisa de não sair dessa parte do eurocentrismo ali, do egocentrismo, o que você falou? Egocentrismo. Exatamente. De que tudo é para você ou contra você. Essa coisa de não sair disso, você meio que você é tudo. Então você tem essa conexão com a natureza mais fácil. Mas a gente pode viver Faz isso, sentido. né? Faz. Acho que sim, né? Mas sabe porque, olha só, eu vou te falar, uma coisa muito maluca, às vezes eu penso. Olha o tamanho desse universo. Qual que é o conhecimento verdadeiro que a gente tem disso tudo? A gente Muito tenta pouco, dar as né? explicações mais lógicas dentro da nossa própria lógica, né? Mas a nossa lógica, ela é limitada. A gente não consegue saber tudo. De repente tem história lá, o indivíduo vem aqui, um disco voador faz de São Paulo a Fortaleza em 3 segundos. Onde? Isso são as coisas que a gente é não possível sabe, na né? loja da física? Pô, a gente E ainda sabe. tem as coisas que a gente né? não sabe que não sabe. Por Exatamente. exemplo, o espaço a gente sabe que a gente não sabe. Mas existem coisas que a gente não sabe que não sabe. Por exemplo, você pega uma pessoa da Idade Média e fala da internet, a pessoa nem sabe que não sabe sei, da internet, porque não tem esse conceito. Não existe. Então existem absurdamente, provavelmente, coisas que a gente não sabe, que a gente nem imagina. E por outro lado, você vê o quanto o meio interfere no processo de desenvolvimento, mas o quanto isso também é passado, inclusive geneticamente, de geração para geração. Tanto que você pega, por exemplo, a gente já falou disso, mas você pega uma criança e ela nasceu com a internet. Ela nasceu utilizando aquilo lá. Esse é o né? momento fértil de Eu vi aprendizado, a internet, né? olha só, eu pessoalmente... Você sabe que eu vi o Windows? Olha o que eu vou te falar. O Windows... Eu vi o Windows, eu já fazia psiquiatria. Nossa, incrível. Né? Antes tinha um pouquinho de dose. Computador era adulto. As crianças nascem... Agora imagina a criança daqui a 10 anos. Eu vi só o seu post lá no Instagram, você com o Rafa jogando com o VR, com a realidade virtual. Imagina a criança que vai começar daqui a 10 anos a simplesmente vivenciar, por exemplo, possibilidades de realidade virtual o tempo inteiro. É um momento Como é que vai ser esse pensamento? E eu acho que a gente não explora tanto isso como sociedade. A gente podia explorar mais, sabe? A gente começar não mais cuida, cedo algumas habilidades. Tipo música. Você já viu aquelas criancinhas no YouTube que sabem tocar violão perfeitamente? São dons, né? Não existe dom. É porque eles começaram a aprender desde cedo. Não existe dom. Não tem. Eu posso te falar uma coisa? Eu posso... Quanto mais cedo você introduz, mais fácil é ela de aprender. É que nem você aprender espanhol, porque você tem um pai que fala espanhol
e uma mãe que fala português. Tudo bem, mas tem indivíduos, tem algumas coisas que você pode treinar o que for, que não vai ficar tão bom quanto um outro que faz aquilo com uma habilidade incrível, que se ele conseguir colocar treino em cima, certamente vai ficar ainda melhor. Mas tem um certo bom. Eu posso treinar futebol quanto for, jamais vou jogar bola que nem o Neymar. Entendeu? Tem terrenos diferentes para você construir prédios diferentes. Se fosse assim, eu amaria. Né? Prédios de conhecimento surgem, tem terrenos que são assim, tem terrenos que são retos. Eu ia amar. Alguns é mais fácil construir um prédio, outros é mais fácil construir um túnel. Você imaginou se pudesse assim, faz a pela própria estrutura neurológica. Você vai à faculdade de música, com 5 anos você vai estar tocando e cantando que nem o João Gilberto. Mas provavelmente a criança que vai para a faculdade de música já tem essa noção. É claro. Por isso que os pais colocaram lá, né? É mais fértil, tanto realmente. Que nas provas desse tipo de faculdade, por exemplo, tem provas de habilidade, né? Porque o indivíduo pode treinar o que for, você não tem habilidade para aquilo, você pode ser um grande zagueiro, mas um cabeça de bagre jogando bola, você jamais vai ser um zagueiro incrível aí, como tantos que surgiram, que tem isso como sempre. Então, é muito legal, eu gosto muito de desenvolvimento, né? Porque daí a gente fica chato. A gente, quando passa essa fase, vai pro pensamento do adulto, né? A gente fica chato, a gente fica hipotético-dedutivo. Sociedade agora é hipotética-dedutiva. E é um hipotético-dedutivo concreto, que você não consegue, não tem flexibilidade. Porque você perdeu a magia, né? Daquilo. Você vai, por exemplo, ensinar budismo para uma pessoa que foi no catolicismo até os 60 anos, você não vai conseguir passar isso. Ele vai falar assim, isso aí não é. A criança tá estruturada, entendeu? Né? Tá estruturado. O cérebro não tem essa flexibilidade mais. Não tem mais. Então é uma que a gente vai dedutividade. Envelhecendo, vai perdendo, né? A flexibilidade. Tanto que a gente fica ranzinza, né? Dá pra você dar... Você vai ficando ranzinza. Sabe por que a gente usa o termo ranzinza? Por que o indivíduo é ranzinza? Porque o cérebro fica cinza? Não, porque ele tem algumas partes já cinza. Isso foi totalmente filosofia de bar. Foi filosofia de bar. Porque, na realidade, quando a gente envelhece, a gente, na realidade, não perde. A gente só reforça características de personalidade. Se você gosta de limpeza... A não ser que você esteja começando a ficar demenciado, você vai ficar querendo cada vez mais limpeza e você vai ficar cada vez mais chato com limpeza. Vai ficando cada vez mais obcecado. As suas características, elas vão ficando muito, muito exacerbadas à medida que você vai envelhecendo. Você vai perdendo flexibilidade, você vai perdendo essa questão que é tão relevante, né, em questões de ordem social. Você tem que ser absolutamente flexível, ter a capacidade de olhar para aquilo lá e abstrair. Né? E esse período da infância é o grande começo de tudo. Né? Isso é ótimo. É incrível. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu estou estudando muito sobre abelhas. Abelhas, você vai muito virar interessante. apicultor. Então, primeiro porque é muito interessante, não tem como abrir, não tem espaço. Eu vou ficar na varanda, todo mundo do prédio vai ficar pistola, que tem um monte de abelha no prédio. Eu acho que eles não vão gostar muito. Não, mas assim, elas começam sempre todas iguais, daí elas vão se especializando, né? E o cérebro vai cristalizando também no pequeno cérebro da abelha, mas é assim que se cria uma sociedade, porque várias pessoas especializadas é muito mais produtivo e efetivo do que várias pessoas que sabem muito pouco sobre tudo. O ser humano não é muito diferente, você entende? Você pega a história da sociedade da formiga, é a mesma história, né? Porque eu penso nisso, você já viu aquele desenho As Formigas, né? O dilema da formiguinha era exatamente esse, porque logo muito cedo ele tinha que tomar uma decisão que ele ia ser, e ele ia ser aquilo a vida inteira. Pô, a gente vive isso. E num espaço muito mais micro, você pega a célula tronco de uma criança, é uma coisa só. Ela é tudo. Ali ela é uma e daí até a célula tem essa especialização. Então até no micro a gente tem isso. No micro e no macroeconômico. Mas você sabe que mágico. Interessante. É incrível. Legal, mas é uma lei da natureza, que nem Pareto. Você sabe que eu acho incrível, mas você sabe que as gerações mais atuais têm revolucionado um pouco isso, né? Porque antigamente, você pega na minha época, você fazia faculdade. Você era engenheiro, você era médico, você era dentista, né? Ou você fazia administração ou era advogado. Só. Economista, talvez também, né?
Hoje... Pra quê também? Precisava de 2 economistas no Exato. Brasil inteiro. Talvez. Hoje, não, o indivíduo, você faz aí, pega o seu exemplo, você faz administração e vira um trabalho com edição digital, vira um produtor o com marketing. da minha faculdade era assim, nós somos multi-especialistas. Pois não é generalista. Multi-especialista. Multi-especialista. Eu acho ótimo, é uma baita capacidade de abstrair, de entender, de ver as coisas. Eu não sou um especialista, eu não sou um generalista, né? Eu sou multi-especialista. Exatamente. Você pega por exemplo, que nem o jogo que o Rafa tava jogando do Bomber lá, como chama? Que tem Bombier, chama Bombier, alguma coisa São assim. várias pessoas no avião e você tem que gerenciar cada uma delas. Primeiro, a produtividade, para aumentar, você transforma todo um especialista. É verdade. Mas depois, cada um tem 2 especialidades. Exato. Porque caso cada um, se cair um, o outro vai lá substitui. ocupar o espaço, sim. Então, a gente evoluindo como sociedade, economicamente, esse é o próximo passo. É cada um ter multi-especialidades, né? Com certeza, né? E a primeira coisa vai ser o marketing, né? Por causa das coisas de rede social, a gente tá muito ligado nesse... Mas eu não sei o que vai ser a questão da rede social, tá revolucionando tudo. Qual que é a profissão que a criança quer ser hoje? YouTuber. O YouTuber. Já foi a época que a menina queria agora ser moça. Tudo ser YouTuber, streamer. É o que mais eles querem. Não tem uma criança hoje, eu pego um monte de pacientes meus que vou falar pra você, com 6, 7 anos, o cara tá querendo fazer live, streamar jogo, esse tipo de coisa. A privacidade vai morrer porque a gente vai querer que ela morra. Já tá, né? A gente morre, morta, a gente tá matando ela. Não, já é morta. Pra mim, já é morta. De propósito, você entende? Já é. A gente quer se mostrar. Exato. A gente não quer se esconder. Há ganhos com isso. A sociedade tem ganhos. Tem perdas também, né? Mas essa é a grande questão, é uma fase da infância que é uma fase muito legal. Fértil. Fértil demais, eu lembro perfeitamente. É legal, né? Eu lembro, por mais que eu queira, né? A gente não consegue rememorar aquilo com aquela precisão. Mas não tem quem fique inerte, quem fique impassível frente a um brinquedo. Uma vez eu fui dar aula de desenvolvimento, olha só, grupo de estudantes de medicina, né? Na faculdade de medicina. Eu estava saindo do meu consultório, ia falar de desenvolvimento, eu peguei um monte de brinquedos, peguei um saco, lotei meu saco de brinquedo e levei para a faculdade. Cheguei lá e falei, molecada, nós vamos conversar hoje sobre desenvolvimento. E comecei a dar os brinquedos. Que legal. O pessoal pirocos em cima dos brinquedos. Todo mundo queria brincar, todo mundo quer brincar. Dizem que a sociedade um dia vai ser julgada pela infância, pelo jugo da criança, né? Essa é a grande questão. É um bom lugar para você ver o nível de qualidade da pessoa, né? Porque a qualidade da infância é muito importante. Fundamental. Para todo o resto da vida. Para mim é muito claro e eu acho que é um bom termômetro de já sociedade. Falei isso tantas vezes aqui. A sociedade, ela tem que cuidar fundamentalmente da infância. A infância é o futuro de tudo, mas ela não é só o futuro, ela é o presente, porque todos os pais fazem por quem? Fundamentalmente pelos filhos, né? Quase tudo aquilo que eles pensam está pautado nos filhos. É uma coisa tão enraizada em nós, aquela coisa de passar, de reproduzir. Exato. Todos os insetos, é assim. Por que a colônia de abelha está lá? Para fazer ela continuar com as larvas. É a continuidade. É a continuidade que importa. É a continuidade. Tanto que você pensar biologicamente é assim, né? A gente vira uma fase fértil, depois você tem filho, você começa a declinar e morrer, né? É imediato. Quando você perde a capacidade sua produtiva, o ser humano já vai alterando biologicamente e começa num processo degenerativo. Exatamente. Né? Porque também nessa você coisa do cérebro, sua função, né? Porque se o cérebro fosse flexível do começo ao fim, talvez não precisasse da morte. Por quê? Talvez não precisasse da morte? Não sei qual é o papel da morte. Eu não sei também, mas um dos papéis é esse. Que nem você falou do computador? Resetar. Não é resetar, é dar o... O que você falou? O que eu preciso fazer no computador que você falou? Você precisa desfragmentar. Porque é isso que você faz. Por isso que tem reprodução. Você desfragmenta, começa do zero. O computador tá novo. Tem que olhar, né? Dizem que olhar certo... É um dos motivos. Se você quer olhar direito, basta você olhar da onde você olha, né? Você olhar de pontos de vista diferentes para você tentar entender também o outro. Mas é isso, eu acho que pena que passa, você chega aí nessa faixa etária, depois você muda de período, aí você fica hipotético dedutivo, tudo é cartesiano, tudo tem uma explicação claramente lógica e a gente começa a trabalhar num outro nível de funcionamento que é o pensamento do adulto,
E que é um pensamento absolutamente diferente do pensamento dessa fase da infância. É muito legal. Eu vou falar mais uma coisa, a gente tem que fechar, porque tempo. Sim. Mas tem uma coisa legal na criatividade, que ela começa com várias possibilidades na infância, depois quando a gente surge com essa lógica, ela vai afunilando para as coisas que podem ser feitas vai se realmente. especificando, né? Não só isso, mas o real. O que é possível, né? O que é possível de verdade. Sim, sabe? O que dá para fazer realmente. Sim. Então, na criança, ela tem essa criatividade do leque aberto, mas o adulto tem a criatividade de saber o que pode ser possível para a gente realmente fazer na vida. Eu acho muito legal, eu concordo. Eu acho que tem um grande exemplo do crescimento, né? Para os pais e para a criança. É quando você conta para o seu filho que não tem... né? Fala isso, né? Tem sim, tem Papai Noel sim. Às vezes. Pois às vezes tem Papai Noel. Pode ser que tenha Papai Noel. É isso aí. O que é incrível. É incrível. Ali, a criança entendendo que... Ali... Não você é aprende assim que existem como eu acho. impostos. Exato. Ali você tá na vida adulta. Não existe Papai Noel, mas existe PVA. Existe PVA e IPTU. Existe imposto de renda. Aí que começa a morte. Ali a morte. Ali começa a vida adulta, viu? Enquanto você tá acreditando em Papai Noel, sabe que você tá muito bem. A vida tá muito melhor. Mas É isso aí, pô. ó. É isso. Muito bom, Lu. A primeira gravação que a gente fez à tarde, né? É esquisito. Nossa, tá muito gravar à quente. tarde, hein? Tá muito quente. Eu, precisa gravar na pessoalmente, madrugada, eu sou muito no frio da notívago. madrugada. Eu prefiro gravar na madrugada. Mas a gente tá com uma energia diferente. Bom gravar. É bom, né? Em madrugada é diferente, né? Mas é bom. Vamos variar e vamos ver o que fica melhor. Beleza. Ó, boa semana. Valeu, galera. Até a próxima. Semana que vem. Valeu. Ó, se inscreve, tamo blá blá, procura a gente no Instagram e vai ser show. Manda qualquer coisa pra gente no celular. Manda áudio pra mim, eu coloco no programa, a gente responde vocês. Blá, pum, pá. Beleza? Então, é isso aí. até a próxima. Valeu.